Good afternoon. Boa tarde. So we shall continue with our study, Vamos continuar com o nosso estudo, but as we continue, mas à medida que a gente for continuar, I want someone to give us a brief recap of what we did yesterday. quero que alguém dê um breve resumo daquilo que nós fizemos ontem. Brother Leon? Irmão Leon. Nós olhamos para a visão de Ellen White. Depois olhamos para o símbolo das carruagens. Vimos as semelhanças em Isaías 46. Então começamos a olhar para o capítulo de Isaías 46. Isaías 46. Começamos a descrever o contexto histórico de Isaías 46. Okay. So Brother Leon is saying, Então o irmão Leon está dizendo, we were looking at a vision from Ellen White, olhamos para uma visão de Ellen White, the impressive dream. o sonho impressionante. So we took a symbol that we find at the very beginning of their journey, Então pegamos um símbolo que nós vemos no início da sua jornada, which is a horse with a carriage, que é um cavalo com uma carroça with luggage. e com bagagens. And we saw the same picture. So we said, in which story can we find the same picture work? Então nós perguntamos em que história nós conseguimos ver a mesma ilustração. We found that in the book of Isaiah 46. Achamos isso em Isaías 46. So you can clearly see that we were doing proof texting. Então dá para ver que a gente está fazendo texto prova. And we said we can proof text in 3 ways. Dissemos que conseguimos fazer texto prova de três formas. Brother Raphael, what are the 3 ways that we can proof text? Irmão Rafa, quais são essas três formas? Palavra relacionada e conceito. Concept and related words. Concept, 3 ways. Those are only 2. A palavra em específico, uma palavra relacionada a essa palavra ou o conceito. It could be the word itself, words related to that word, or a concept. Good. So which form or shape of proof text did we use? Então, que método de texto prova nós usamos? Seria a palavra, a carroça? The word dúvida. carried, wagon. Wagon. Ou seria o conceito? So we used Sem a dúvida. concept. Nós usamos um conceito. Do you see that? Brother Caesar, Irmão César, give us a summary of what you think we did. nos dá um resumo do que nós fizemos. Además de lo que ya mencionaron, nosotros también tomamos en cuenta el inicio de las 2300 tardes y mañanas. We also mentioned the 2300, El inicio y el final de los 2300. the beginning and the end. Cómo los 7 truenos coincidían también con los últimos 7 reyes persas. The 7 first kings with the 7 lost Persian kings. The first No. 7. Las 7 trompetas. Trumpets. Los 7 truenos, perdón. 7 trovas. Trovões. Trovoes. 7 truenos con los últimos 7 reyes de Persia. The 7 thunders with the 7 lost kings of Persia. Y se estableció el paralelo que existía allí, Alfa y Omega. And we established this parallel of Alpha and Omega. Y que el capítulo 46 habla acerca de una comparación y contraste entre la verdadera adoración y la falsa adoración. And chapter 46 speaks about the true worship and the false worship. Okay. So thank you for that. Então, obrigado por isso. These are the first 7 Persian kings, Esses são os primeiros 7 reis da Pérsia. not the last, okay? They're the first 7. Eles são os primeiros 7. So I want us to continue with this story
Então eu quero continuar com essa história. So the connection of this concept here E a conexão desse conceito aqui brought us to the book of Isaiah 46. nos trouxe para o livro de Isaías 46. And we said, let's try use that chapter Dissemos, vamos tentar usar esse capítulo to see if we can give a definition of the symbols we see in the impressive dream. para ver se conseguimos dar uma definição dos símbolos que vemos no sonho impressionante. So I remember Brother Shigeo telling us Eu lembro que o irmão Shigel nos disse that when we approach any passage, que quando nós abordamos uma citação, passagem bíblica, we have three fundamental things that we must have at the back of our minds, nós precisamos ter três coisas fundamentais em mente. which is historical context, Seria o contexto histórico, then we have the target audience, temos a audiência and the message. e a mensagem. So we came to the book of Isaiah Então nós chegamos ao livro de Isaías and tried to identify the historical context of the book of Isaiah. e tentamos identificar o contexto histórico do livro de Isaías. So we gave this structure Então nós fizemos essa estrutura of the Church of Israel. de Israel. So then we showed that Isaiah is doing his ministry. Mostramos que Isaías está fazendo seu ministério. According to chapter 1, verse 1, it is these four kings who are mentioned. De acordo com Isaías 1:1, é esses 4 reis que são mencionados. But I think you can prove that his ministry goes into the reign of Manasseh. Mas eu acho que conseguimos provar que o seu reinado vai até ao reinado de Manassés, o seu And ministério. we'll try to use this chapter to show that. E nós vamos tentar usar esse capítulo para provar isso. So Isaiah is in this history. Então Isaías está nessa história. So the target audience is the people of Judah. Então a audiência seria o povo de Judá. The message Brother Leon told us, E a mensagem, de acordo com o irmão Leon, he's conveying the worthlessness of their idolatry. está passando esse sem valor da idolatria. We showed that verse 1, Representa a idolatria. verse 1 and 2 Nós vimos no verso 1 e 2 is discussing the idols. que estão falando dos ídolos. Verse 3 and 4 Verso 3 e 4 is talking about God. está falando de Deus. So you can see that God and the idols are juxtaposed. Então vemos que Deus e os ídolos estão em justa posição. You can see this clear. Let's go to verse 6. Vamos para o verso 6. Sorry, verse 5. O verso We'll 5. read verse 5 first. Vamos ler primeiro o verso 5. So someone read verse 5. Alguém pode ler o verso 5? Sister Cecilia. ¿A quién me asemejáis y me igualáis y me comparáis para que seamos semejantes? Sacan oro de la bolsa y pesan plata con balanzas. Alquilan un platero para ser un dios de ellos. Se postran y adoran. Okay, so verse 5. Então, no verso 5, Brother Julio, irmão Júlio, what do you see in verse 5? o que você vê no verso 5? Any literal style you see in verse 5? Alguma coisa literal que você vê no verso 5? Aqui a gente enxerga Deus falando para eles, Here we see God speaking to them, para a casa de Israel. to the house of Israel. Ele está perguntando: a quem me assemelhareis? And he's asking, who would you compare me to? Porque no verso 6, Because in verse 6, ele está dizendo que vocês gastam o dinheiro de vocês para mandar o ourives fazer deuses. Ou um says Deus. that you waste all your money so that the Fazer um Deus. goldsmith could do the idols for them. Okay, let me ask this. Verse 5, Então, o verso 5 is it a parable? é uma parábola. Okay, which shape or form of parable do you see there? Que formas de parábola você enxerga nesse verso? Comparação e contraste. Compare and contrast. Verse 5? No verso 5,
What is being compared to what? O que está sendo comparado com o quê? Deus está se comparando ao outro Deus. God being compared to other gods. Okay, it has this concept of compare and contrasting. Tem esse conceito de comparar e contrastar? Okay, what other literary style can we see? E que outra coisa literal conseguimos enxergar? Sister Jessica? Irmã Jéssica. What other parable can you see? Que outra parábola você consegue ver? No começo do verso, eu vejo que, como o Júlio falou, Deus ele está querendo se assemelhar, procurando com quem se assemelhar. E no final, ele coloca, eu vejo Deus falando, para que sejamos semelhantes. So, in the beginning of the verse, I see God wanting to be similar to someone, and then at the end of the verse, he's asking, who can I be similar to? Parece que ele e mais alguém estão querendo comparar. It's like God and someone else are being compared. Yeah, he said compare and contrasting. O irmão Júlio já mencionou comparar e contrastar. I was asking whether you can see another parable in that verse. E eu pergunto se você vê outra parábola nesse verso. So let me ask you a question. Então, deixa eu te fazer uma pergunta. The first part says, to whom will you liken me? A primeira parte diz, a quem me assemelhareis? Who is me? Quem é o me? Eu segui o pensamento do Júlio falando que era Deus. I followed Julius' thought, saying that it's God. Okay, then the second part says, Depois a segunda parte diz, and make me equal. Who is the me in that second part? e me comparareis. Quem é esse me? Seria ainda o da primeira parte. Still the same as the first. And compare me. So that will be still God. Para que sejamos semelhantes. Make me equal, compare me, that we may be like. So you have this phrase me being repeated 3 times, I think. Yeah. Nós temos essa palavra me sendo repetida 3 vezes. So if you substitute that phrase, you get me is in place of God. E se substituirmos essa palavra, seria Deus. So we can make it a pronoun. Então, nós poderíamos fazer disso um pronome. So if you keep saying God, Então, se a gente continuar dizendo Deus, what is that? o que é isso? Continuar dizendo Deus, repetir. So the Bible says God 3 times. A Bíblia diz Deus 3 vezes. What literary style is that? When you say the same thing over and over again. O que a gente diz que é quando a gente fala a mesma coisa várias vezes? Uma repetição. Repetition. So there is repeat. Então, a gente tem uma repetição. So if you talk about repeat, what do you expect to be connected to that word repeat? Então, se a gente fala de repetição, o que você espera ver junto com essa palavra? Uma ampliação. Enlarge. Enlarge. So from that verse, Então, nesse verso, tell me what like means. me diga o que significa assemelhar. What does like mean? Assemelhar. De igual para igual. To be the same as. The same as? Is there the phrase the same as in the verse? From the verse, don't think. I want you to tell the meaning of the meaning of like from the verse. Eu quero que você me diga o significado de assemelhar do verso. I think you know that the Bible should be its own dictionary. Eu creio que você sabe que a Bíblia deve ser o seu próprio dicionário. So allow that verse to tell you what the word like means. Então, permita que esse verso te diga o que é essa palavra assemelhar. Que é igualar e comparar. It's making equal to and comparing to.
Good. So like means equal, Então, seria igualar ou igual, but also means compare. mas também poderia ser comparar. Because the moment you say there is repeat and enlarge, Porque uma vez que a gente diz que é uma repetição e ampliação, repeat and enlarge will help you understand what the word like means. repetir e ampliar vai nos ajudar a entender o que significa a palavra assemelhar. So you can see clear that verse shows that the word like Então dá para ver claramente que o verso diz que a palavra assemelhar is a synonym to the word compare, é um sinônimo da palavra comparar and it's a synonym to the word equal, e é um sinônimo para a palavra igualar. and at the end it repeats the word like. E no final repete a palavra como, So from this verse, semelhante. the definition of the word like means to compare. Então nesse verso a palavra assemelhar significa comparar. That's why Brother Julio said there is compare and contrasting here. Por isso que o irmão Júlio diz que existe uma comparação e ampliação e um contraste aqui. So we can see compare and contrasting, A gente consegue ver uma comparação e um and we contraste. can also repeat and enlarge. E também podemos ver uma repetição e ampliação. Are we seeing that? Dá para ver? Brother Lennon, can you see that? Brother Caesar? Júlio. Oh, sorry. Esse verso 5 parece que tem um quiasma também. I could say that verse 5 seems to have a chiasm as well. Okay, what is the chiasm? Qual seria o quiasma? Frase ali. A quem me assemelhareis? If you write the sentence, it would be who would Like, you liken to? Equal, Com quem me compare and like. igualareis? Okay. Depois ele fala, Yeah. e me comparareis para que sejamos semelhantes. Ele faz um espelho aí. So like, Então equal, seria assemelhar, compare, igual, comparar e Ok. semelhante. so you are saying Então equal você is diz compare que igual seria comparar and like is like. e assemelhar seria semelhança. But at the end of the day, again, you can make all those words equal. Mas a gente consegue fazer que essas palavras sejam todas iguais. Eu falo, Ok, because- parece um quiasma, mas olhando bem, essas palavras são exatamente iguais It no could seu look, significado. it could look like a chiasm, but if we look properly into it, you can see that they all have the same meaning. Yeah, Significance. because a chiasm Sim, porque um quiasma is a special type of repeat and enlarge. é uma forma especial de repetir e ampliar. So I agree. Então eu concordo. So you can see if you connect those words, there is a chiasm. Então dá para ver que se conectarmos essas palavras temos um quiasma, There's compare and contrasting. temos comparar e contrastar, There is repeat and enlarge. temos uma repetição e ampliação. The compare and contrasting, you cannot directly see it there, but it's inferred. Comparar e contrastar não dá para ver diretamente, mas nos leva para isso. Because God is asking that question. Porque Deus está fazendo essa pergunta. When you go to verse 6 Se formos para o verso 6 and then verse 7, e depois o verso 7, okay, can someone, verse 6 and 7, alguém pode ler o verso 7, Brother Caesar, 6 e 7. read verse 6 and 7. Sacan oro del talego y pesan plata con balanzas. Alquilan un platero para hacer un dios de ello y se postran y lo adoran. Se lo echan sobre los hombros, lo llevan y lo colocan en su lugar. Y allí está, no se mueve de su sitio, le hablan y tampoco responde, ni libre de la tribulación. So then you can see that in verse 6 and 7, Então vemos que no verso 6 e 7, verse 6, the Lord is saying, is speaking to people bring gold and silver, o verso 6, Deus fala de pessoas que gastam o ouro e a prata, and they bring the person who works upon those elements, e eles trazem a pessoa que trabalha com o ouro e com a prata to fashion an idol. para fazer um ídolo. Then what do they begin to do to that idol? Depois, o que eles começam a fazer com esse ídolo? They begin to carry it upon the what? Upon the shoulders. Eles começam a carregá-lo sobre os ombros. They set it in the place, Eles colocam depois no seu lugar. yeah, and it doesn't move. E ele não se move. They call out to the idol, and it cannot save. E eles clamam ao ídolo e ele não dá resposta nenhuma. Then the Lord is going to speak. Depois o Senhor vai falar. He's going to tell them that they should remember this, Ele vai dizer que eles devem se lembrar disso, bring it to mind,
trazê-lo à memória, them who are transgressors. eles que são prevaricadores. And it tells them to remember the former things of old, E ele diz que eles devem lembrar as coisas desde a antiguidade, because he is God porque ele é Deus and there is none else. e não há outro Deus. So you can see clearly from, Sister Gay? You can see clearly Então dá para ver claramente, from this chapter that the Lord is asking his people dá para ver nesse capítulo que o Senhor está pedindo ao seu povo whether they could compare him to the idols that they are holding on to. se eles conseguem compará-lo aos ídolos que eles estão carregando. You see, verse 7 clearly says that they have to carry the idols. No verso 7 diz que eles devem carregar os ídolos, ou que eles carregam esses So we ídolos. have the idols and God. Então temos os ídolos e Deus. So we did not have something here, Então nós não tínhamos nada aqui, but we showed, verse 7 says that the Israelites mas mostramos que o verso 6 diz que os have to carry israelitas the idols. têm que carregar os ídolos. But according to verse 1, Mas de acordo com o verso 1, it is the beasts who are carrying the idols. são as bestas ou as feras que carregam esses ídolos. Verse 1 and 2, God is talking to Israel, No verso 1 e 2, Deus está falando com Israel, and Israel e Israel is being carried by God. está sendo carregado por Deus. So God carries Israel, Então Deus carrega Israel the beasts carry the idols. e as bestas carregam os ídolos. But we know from the structure of the chapter that the idols are being compared to God. Mas nós sabemos com a estrutura do capítulo que os ídolos estão sendo comparados a Deus. So we know who the idols are equal to. Então nós sabemos a quem os ídolos estão sendo comparados. So because we have Israel here, Porque, como nós temos Israel aqui, we said by comparison you have Israel there. dissemos que em comparação também temos que ter Israel aqui. So we asked who this beast was, Perguntamos quem era essa besta and we showed it was Israel. e mostramos que era Israel. But I think you can see clearly that from verse 7, Mas eu creio que a gente consegue ver claramente no verso that the 7 Israelites are carrying the idols on the shoulders. que Israel está carregando os ídolos sobre os ombros. So we isolated these sentences and tried to explain them here. Então nós pegamos nessas frases e tentamos explicá-las embaixo. So we know the idols are God from the chapter, Sabemos que os ídolos são Deus, de acordo com o are capítulo. being compared to God. Estão sendo comparados com Deus. But in this side of God we have Israel. Mas desse lado onde temos Deus, nós temos Israel. In the first two verses we have the beasts. Nos primeiros 2 versos temos as bestas. So there are many ways you can see that the beasts are Israel. Então temos várias formas de ver que essas bestas são Israel. So that beast is Israel. Então essas bestas são Israel. Sister Gay? Magel. Okay. So we proved all that. Então provamos tudo isso. So I want us to show that, though not mentioned directly in chapter 1 verse 1, Então eu quero que a gente veja que ainda que não esteja mencionado diretamente em Isaías 1:1, Isaiah's reign continues to the history of Manasseh. a Isaías ainda continua até ao reinado de Manassés. I suggest that if you go to the book of Hebrews 11:37, Eu sugeri que se fôssemos abrir em Hebreus 11:37, Paul speaks of people who are sown asunder. Paulo fala de pessoas que estão dormindo. And I'm suggesting that the person who was sown asunder is Isaiah. E eu digo que essa pessoa... 11:37. Só abrir para dar a palavra certa. No verso 37 se refere a... faz uma comparação com Isaías. Okay. Who? The person who is being sown asunder is Isaiah. And if you follow in history, that work was done by Manasseh. E se nós seguirmos a história, vemos que esse trabalho foi feito por Isaías. But I want us to use the chapter Mas eu quero que a gente use esse capítulo to try and see if we can identify para ver se conseguimos identificar some key things that will tell us algumas palavras-chave que vão nos dizer that Isaiah 46 is in the history of Manasseh. que Isaías 46 está na história de Manassés. Okay, so chapter 1 verse 1 told us it's those 4 kings.
Então, Isaías 1:1 nos menciona esses 4 reis. So we have to be precise as to where we place this chapter. Então, nós temos que ser precisos onde colocamos esse capítulo. Is it in Uzziah, Jotham, Ahaz, Hezekiah, or Manasseh? Seria Uzias, Jotão, Acaz, ou Manassés. So the first two verses, Então, os 2 primeiros versos they talk about idolatry. falam de idolatria. So verse 1 and 2 Então, o verso 1 e 2 talk about idolatry. falam de idolatria. So I'm suggesting that's one important key that you need to note. Então, eu sugiro que isso é um ponto-chave que nós precisamos ver. So for what we have on the board, Então, de acordo com aquilo que nós temos no quadro, because we know Isaiah ministers in the reign of these kings, porque sabemos que Isaías tem um ministério no reinado desses 4 reis, Brother Leon, irmão Leon, which kings of those whom you have on the board qual desses reis que nós temos aqui no quadro can you identify with idolatry? podemos identificar com idolatria? No. We are dealing with Isaiah. Estamos lidando com Isaías. So we want to know exactly, because Isaiah is in the history of these 4 kings. Isaías- Sorry, 5, if you include Manasseh. Isaías está na história desses 5 reis se incluímos Manassés. So part of the exercise we want to go through Então, parte do exercício que nós queremos fazer is to prove that Isaiah's ministry also touches the history of Manasseh, é provar que o ministério de Isaías chega até Manassés. which you are not directly told in chapter 1, verse 1, Mas isso não é dito diretamente em Isaías 1:1. and then be able to identify exactly E depois identificar where in these 4 kings onde, no reinado desses 4 reis, can we place chapter 46. conseguimos colocar o capítulo 46. Is it in Uzziah, Seria em Uzias, Jotham, Jotão, Ahaz, or Hezekiah? Acaz ou Ezequias. So I'm saying we have to go to the chapter itself Então eu digo, nós temos que ir para o capítulo em si and pick up some very important words e pegar em palavras importantes or phrases ou frases that will help us narrow down to the specific king where we can place chapter 46. que vão nos ajudar a ver onde nós conseguimos colocar o capítulo 46. So I'm saying verse 1 and 2, Eu digo que o verso 1 e 2, you have a major symbol, nós temos um símbolo principal, which is idolatry. que é idolatria. So I'm saying you have those 5 kings, Eu digo, nós temos esses 5 reis, Uzziah, Jotham, Ahaz, and Manasseh. Uzias, Jotão, Acaz, Ezequias e Manassés. So among those 5 kings, E entre esses 5 reis, who can you associate with idolatry? quem você consegue associar à idolatria? Estou tentando pensar na história de Ezequias. So you can associate Hezekiah with idolatry? Então você consegue associar Ezequias com idolatria? Eu não lembro da história agora. You don't remember any king who practiced idolatry? Você não lembra de nenhum rei que pratica idolatria? Brother Alfredo? Irmão Alfredo, Any king you can attach idolatry to? algum rei que você consegue anexar a idolatria? Manasseh. Manassés. Do you have a verse? Você tem um verso Reference? ou alguma referência? So Brother Alfredo says, 2 Kings 21. good. So, Segunda Reis 21. so you can associate Manasseh with idolatry, Então nós conseguimos associar Manassés com idolatria and you can find that in 2 Kings 21. e nós achamos isso em Segunda de Reis 21. So let's stand there, Vamos abrir lá. and Brother Alfredo will read the verse. E o irmão Alfredo vai ler o verso. Manasseh was 12 years old when he began to reign, and reigned 50 and 5 years in Jerusalem. And his mother's name was, Which verse is that, please? verse 3. For he built up again the high place which Ezekiel, Verse 3. yes, 2 Kings 21, verse 3, please. Let's open it. Segunda Reis 21, verso 3. So Leon, you have to record it. for he built up again the high place which Ezekiel his father has destroyed. And he reared up altars for Baal, and make a grove, and did
Ahab, king of Israel, and worship all the host of heaven and serve them. Yeah. Verse 7. Read verse 7 also. Leia também o verso 7. And he set a graven image of grove that he had made in the house of which the Lord said to David and to Solomon his son, in this house and in Jerusalem, which I have chosen out of all tribes of Israel, will I put my name forever. Então eu vou ler no português. Porque tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, tinha destruído, e levantou altares a Baal, e fez um bosque como o que fizera Acabe, rei de Israel, e se inclinou diante de todo o exército dos céus e o serviu. Verso 7. Também pôs uma imagem de escultura do bosque que tinha feito na casa de que o Senhor dissera a Davi e a Salomão, seu filho: nesta casa e em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel, porei meu nome para sempre. Brother Alfredo, from verse 3 that you read, Irmão Alfredo, no verso 3 que você leu, what do you realize? O Apart que- from realizing that Manasseh did idolatry. para além de ver que Manassés faz idolatria, o que mais você consegue ver? That he built up again the high places. What had happened to those high places originally before he came to the throne? Ele levantou altares. E o que aconteceu com esse? O que tinha acontecido com esses altares antes de ele ser rei? His father destroyed them. And O who- seu pai havia Ezequias. destruído. So Ezekiah didn't engage in idolatry. That verse is telling you. Do you notice that? Então, nesse verso, conseguimos ver que Ezequias não fez idolatria. So Ezekiah didn't involve himself in idolatry. Então, Ezequias não se envolveu em idolatria. We can put him out. Nós conseguimos remover Ezequias. In his history as a king, Em sua história como rei, we don't see Israel practicing idolatry. não vemos Israel praticando idolatria. So the first characteristics disqualifies him. Então, as primeiras características já o vão desqualificar. Do you see that? Dá para ver? Julia, you seeing that? Irmão Júlio, dá para ver? So we have those 5 kings. Então, nós temos esses 5 reis. So from the internal structure of the chapter itself, E na estrutura interna desse capítulo, we want to pick up some characteristics nós queremos pegar that características will help us to know where to place the chapter. que vão nos ajudar a ver onde colocar esse capítulo. Is it in the history of Uzziah, Jotham, Ahaz, Hezekiah, or Manasseh? Seria na história de Uzias, Jotão, Acaz, Ezequias ou Manassés. So we have picked up the characteristics of idolatry. Nós pegamos essas características de idolatria So I said, among these kings, e eu disse que entre esses reis, whom can you identify with idolatry? quem podemos identificar com idolatria? Brother Alfredo said Manasseh. E o irmão Alfredo mencionou Manassés. He has given the verses 2 Kings 21, verse 3 and 7. E ele deu os versos 2 Reis 21, verso 3 e 7. But verse 3 is very important Mas o verso 3 é bem importante, because he's comparing and contrasting 2 people. porque está comparando e contrastando duas pessoas. It tells us that Hezekiah destroyed idolatry in Israel. Diz que Ezequias destruiu a idolatria em Israel. Manasseh is going to raise up the idolatry that his father destroyed. Mas Manassés vai levantar a idolatria que tinha sido destruída por seu pai. So the verse is clearly showing that Hezekiah didn't engage himself in idolatry. Então, nesse verso, vemos claramente que Ezequias não estava envolvido em idolatria. Can you see that? So if you want more witnesses, you can go to 2 Chronicles 29 and 30. Então, se vocês querem mais testemunhas, dá para ir para 2 de Crônicas 29 e 30. You know the Levites cleaning the temple for 8 days Dá para ver os levitas limpando o templo durante 8 dias and the priests for 8 days. e os sacerdotes 8 dias. And then the northern tribes are invited to come and worship. E depois as tribos do norte invadem para vir adorar. That was during the reign of Hezekiah. E isso foi durante o reinado de Ezequias. So you can read that. Então você depois pode ler isso. Second Chronicles 33 verse 9. Second Chronicles 33 Então o verse 9. Leon diz que existe um verso em que Manassés chama Verse 9 to 11, I think. os levitas para virem adorar. Second Chronicles 33 verse 9 to 11. E está em 2 Crônicas 33? Yeah. 33, do verso 9 ao 11. Okay, read it out today. Você pode ler? 2 Crônicas 33, do verso 9 ao 11.
Okay, that's good. Which other king? Qual outro rei? Did Ahaz engage in idolatry? Será que Acaz participou de idolatria? So I want you to find that out. Então eu quero que vocês descubram isso. But we know that when we introduce this symbol of idolatry, Mas nós sabemos que quando introduzimos esse símbolo de idolatria, Hezekiah was disqualified. Ezequias está desqualificado. Therefore, Isaiah 46 cannot be in the reign of Hezekiah. Então, Isaías 46 não pode estar no reinado de Ezequias. So I want us to introduce another symbol, Então, eu quero introduzir um outro símbolo which will help us further identify the king. que vai nos ajudar a identificar esse rei. Verse 3. Verso 13. Isaías 46, verso 3. Yeah. Isaías 46, verso 3. Sister Kelly, read. Irmã Kelly, pode ler? Verse 3. Ouve-me, ó casa de Jacó, e todo o restante da casa de Israel. Vós a quem trouxe nos braços desde o ventre e sois levados desde a madre. So Sister Rose, Então, irmã Rose, who is the Lord talking to? para quem o Senhor está In falando? verse 3. No verso 3. A casa de Israel. The house of Israel. So he's talking to the house of, so it says, the house of Jacob. Diz a casa de Jacó. Okay? So verse 3 talks about house of Jacob. Então, no verso 3 fala da casa de Jacó. But who is the house of Jacob, sister? Mas quem é a casa de Jacó? From that verse? No verso. From the verse itself, the answer is there. A resposta está no verso. Who is the house of Jacob? Quem é a casa de Jacó? As 12 tribos. The 12 tribes? No? From the verse? Não, do verso. There are no 12 tribes in the verse. No verso não fala de 12 tribos. Israel. Israel. So it says the house. Não, não é Israel. Hmm? She's saying it's not Israel. Ouve-me, ó casa de Jacó, e todo o restante da casa de Israel. Israel, não? Israel. So it says the house of Jacob, Diz a casa de Jacó, then does repeat and enlarge, depois repete e amplia, and says what? e diz o quê? It does not now say house of Jacob. What does it Já say? não diz casa de Jacó, diz o quê? Casa de Israel. House of Israel. No, there is a word you are leaving out. Tem uma palavra que você está deixando de fora. Todo o restante. The remnant of the house of Good. Israel. So house of Jacob Então, a casa de Jacó is equal to remnant é igual ao restante of house of Israel. da casa de Israel. So these two are equal. Então, esses dois são iguais. So the most important word that you're not supposed to leave out is the word remnant. Então, a palavra mais importante que não deve ser deixada é a palavra restante. Because that word remnant will help you understand where Isaiah 46 is. Porque essa palavra restante vai ajudar a entender onde Isaías 46 está. So Brother Raphael, Então, irmão Rafael, Brother Shigeo, irmão Shigel, define the word remnant. pode definir a palavra restante ou remanescente. There. Uhum. How do you understand it? Como é que você entende isso, essa palavra? What's the rest? What is left? What is left? E The leftovers. o que é a sobra? For example, when you come to eat here, Por exemplo, quando você vem e almoça, you put food in your plate, você coloca comida no seu prato, you begin eating. você começa a comer What remains at the end e o que fica no final is what we call a remnant. é aquilo que a gente chama de restante. So when we talk about a remnant, Então,
Então, quando a gente fala desse restante ou let's imagine remanescente, we have this big portion, nós temos essa porção and at the end, e no final we have this. nós temos esse pouquinho. So this will be a remnant of this. Então, o menor seria o restante do maior. Do we see that? Dá para ver So isso? conceptually, when we are talking about the word remnant, Então, de forma conceptual, quando a gente fala da palavra restante, you must have a big portion nós temos que ter uma grande porção from which something small is left, da qual algo menor vai ser deixado, which will qualify to be a remnant. que vai qualificar para ser um restante. And so when we talk about the house of Israel, Então, quando nós falamos da casa de Israel, what will be the full thing, Brother Shigeo? qual seria o todo? So you're saying the house of Israel, not the remnant? No, when we talk about the house of Israel, Não, quando nós falamos da casa de Israel, so I'm saying the Bible is talking about a remnant, eu digo que a Bíblia fala desse restante, but it's talking about the remnant of the house of Israel. mas está falando do restante da casa de Israel. So the whole thing, if I keep out remnant, Então, tudo isso, se eu deixar de fora restante, will be the house of Israel. vai ser a casa de Israel. So how big is the house of Israel? Então, quão grande é a casa de Israel? How many tribes? Quantas tribos? 12. 12. So this will be 12 tribes. Então, aqui a gente teria 12 tribos. Then the remnant will be what? E o restante seria o quê? So we know this, Two this, tribes. this 12, Nós sabemos que esses 12, they don't continue to be 12 to the end. eles não vão ser 12 até o final. We showed that a division occurs here. Nós mostramos a divisão que acontece aqui. You have 10 Temos 10 and you have 2. e temos 2. So when you go to Isaiah, Quando vamos para Isaías, so this kingdom here is called Judah, esse reino aqui é Judá, or house of Israel sometimes. ou casa de Israel, às vezes. This is called Samaria, Em cima é chamado de Samaria, Ephraim, Efraim, or Israel sometimes. ou às vezes também Israel. So Isaiah is the prophet to these two tribes. Então, Isaías é o profeta dessas duas tribos. So you can see that the Lord is addressing the two tribes Então, dá para ver que o Senhor fala dessas duas tribos so as the remnant. como o restante. So the two tribes are the remnant. Então, essas duas tribos são o restante. So if they're the remnant, Então, se elas são o restante, is the remnant that has remained where? é o restante que permaneceu aonde? Your leftovers are left in a plate. As suas sobras estão no seu prato. So that remnant has remained in which land? Então, esse restante permaneceu em qual terra? Israel. So it means the other 10 will have been carried away. Então, significa que os outros 10 foram levados. Okay? So we know this goes 10 and 2. Sabemos que temos 10 e 2. So these are the remnant. Então, esse é o restante. So by the time we know that Isaiah is writing this chapter, Então, quando vemos onde Isaías escreve esse capítulo, these 10 tribes essas 10 tribos have been carried into captivity. já foram levadas para o cativeiro. So when were they carried into captivity? Quando foram levados em cativeiro? A different person? Uma outra pessoa? Brother Raphael? Irmão Rafael. When were they carried into captivity? During the reign of which king? Durante o reinado de qual rei ou ano? O ano, mas foi Oséias. Oséias. I don't know the year, but I know it was Hosea. This king here. Esse rei aqui. Okay? So we can. Certo. So the moment we introduce this symbol here, Brother Raphael, Então, uma vez que introduzimos esse símbolo, irmão Rafael, Isaiah 46 cannot be here. Isaías 46 não pode estar It antes, cannot be here. nem aqui It cannot be here. e nem aqui. Because during the time of these kings, Porque durante o tempo desses reis, the 10 tribes are still in the land. as 10 tribos ainda estão nessa terra. The 10 tribes are carried into captivity in the reign of Ezekiah. E elas só são levadas para o cativeiro no reinado de Ezequias. But Ezekiah can't fit because there is no idolatry in his history. Mas Ezequias não encaixa porque não existe idolatria na sua história. So who is the only king left? Então, quem é o único rei que sobra? Manasseh. Manassés. So Manasseh fulfills both. Então, Manassés cumpre os dois. In his history, there is idolatry, Na sua história existe idolatria, and during his history, e durante a sua história you can safely refer to the two tribes as the remnant também conseguimos referir as duas tribos como restante. because the 10 have been carried into captivity. Porque as 10 foram levadas em cativeiro. Who has not understood Quem não entendeu? how we have proved that Isaiah 46 is in the history of Manasseh? Como nós provamos que Isaías 46 está na história de Manassés? Question?
Alguém tem uma pergunta? Eu não entendi. She didn't understand? You didn't understand? So I said, Então eu disse, we want to look at the historical context of the book of Isaiah. queremos olhar para o contexto histórico do livro de Isaías. So we said Isaiah is doing his ministry during the reign of these kings. Dissemos que Isaías está cumprindo o seu ministério no reinado desses 5 reis. Now you can't get Manasseh, Só que nós não vemos Manassés, but these 4 kings, you can get them in chapter 1, verse 1 of Isaiah. mas os primeiros 4 reis nós vemos em Isaías 1, verso 1. Okay? But you can know that Isaiah is also existing in the history of Manasseh Mas também sabemos que Isaías existe na história de Manassés, from the concept that Paul said that Isaiah was sown asunder, no conceito em que Paulo diz que menciona Isaías em Hebreus 11:37 and history has it that it's Manasseh who killed Isaiah. e diz que foi Manassés que matou Isaías. So you can use history to prove that Isaiah goes to the history of Manasseh, Então nós estamos usando história para provar que Isaías vai até a história de Manassés, but I'm saying we can use the internal structure of Isaiah 46 itself mas eu digo que também podemos usar a estrutura interna de Isaías 46 to prove that Isaiah 46 is in the history of Manasseh. para provar Isaías 46 na história de Manassés. So what we have to do, Então o que nós temos que fazer, we have to pick key phrases from the book of Isaiah 46. temos que pegar em frases que são chave em Isaías 46. And as we define these phrases, E quando definimos essas frases, they will help us to understand where to place Isaiah 46. elas vão nos ajudar a entender onde colocar Isaías 46. So we picked up the symbol of idolatry from verse 1 and 2, Então nós pegamos o símbolo de idolatria no verso 1 e 2, and then we picked up the symbol of the remnant of the house of Jacob from verse 3. e depois pegamos o símbolo do restante da casa de Israel do verso 3. So by definition, Então, por definição, the time period when Isaiah is writing chapter 46, o período de tempo em que Isaías está escrevendo o capítulo 46, there is idolatry being practiced in Israel. está acontecendo idolatria em Israel. You remember we said there is a beast here Se você se lembra, nós dissemos que existe uma besta that is aqui carrying an idol, que está carregando and we ídolos. said that beast is Israel. E vemos que essa besta seria Israel. You can prove it from the chapter that that beast has to be Israel. Nós conseguimos provar nesse capítulo que essa besta tem que ser Israel. If you take verse 1 and 2 Se pegarmos o verso 1 e 2 and compare them to verse 6 and 7, e compararmos com o verso 6 e 7, you can clearly see that that beast has to be Israel. nós claramente conseguimos ver que essa besta tem que ser Israel. Even if you don't do that, E se nós não fizermos isso, if you do verse 1 and 2, ainda que a gente olhe para o verso 1 verse e 3 and 2, 4, 3 e 4, you juxtapose them and compare them, nós fazemos uma justa posição e podemos comparar you can see that that beast is Israel. e vemos que essa besta seria Israel. So we have idolatry here, Sister Rose. Então, irmã Rose, nós temos idolatria aqui, We have 5 kings. temos 5 reis. So we ask ourselves a question. Nós nos questionamos, In these 5 kings, no reinado desses 5 reis, during which king's reign can you see idolatry? em qual reinado nós conseguimos ver idolatria? That will require that you have a knowledge of these kings and their reigns. Para isso, você precisa ter algum conhecimento desses reis e do seu reinado. Brother Alfredo proved that in the history of Manasseh we have idolatry. O irmão Alfredo provou que na história de Manassés nós temos idolatria. But the same verse said there was no idolatry in the history of Hezekiah. Mas esse mesmo verso diz que não houve idolatria na história de Ezequias. So Isaiah 46 cannot be in the history of Hezekiah, Então, Isaías 46 não pode estar na história de Ezequias, because wherever Isaiah 46 is, we must see idolatry being practiced in Israel. porque seja o que for que é Isaías 46, nós precisamos ver idolatria praticada em Israel. Since there is no idolatry in the history of Hezekiah, Sendo que não existe idolatria na história de Ezequias, so Isaiah 46 cannot be in the history of Hezekiah. Isaías 46 não pode estar na história de Ezequias. So Hezekiah is out. Então, nós removemos We are Ezequias. left with these kings and this king. Então, somos deixados com os 3 primeiros reis e o último Manassés. We brought him a secondary symbol, Nós trouxemos um símbolo secundário, which is the remnant of the house of Israel. que é o restante da casa de Israel. We have defined the meaning of remnant. Definimos o significado de restante. Remnant means something left at the end, Restante significa algo que foi deixado no final, but a smaller one than the big thing. mas é algo mais pequeno que a coisa original, o maior. So by definition, Então, por definição, if you can
try to think in your mind Se você pensar na sua mente, to have a remnant, ter um restante, you must have the bigger thing. você precisa ter algo maior. This is the remnant of the house of Israel. Então, isso seria o restante da casa de Israel. So we must have the whole of the house of Israel, Então, precisamos ter toda a casa de Israel, which is 12 tribes. que seriam as 12 tribos. So then we have 10 and 2. They get Então- divided there. Nós temos 10 e 2 que são divididas. So in order for you to say the remnant, Então, para você poder dizer that will restante, mean something. isso significa algo. That these 10 tribes Que essas 10 tribos have been carried into captivity, estão sendo levadas para o cativeiro. and the only people remaining is the 2 tribes. E as únicas pessoas que permanecem são essas duas tribos. So the 10 tribes were never carried to captivity during the reigns of these kings. Então, essas tribos nunca foram levadas para cativeiro no reinado desses reis. So those kings are out. Então, esses reis também estão But fora. we know by the time he's reigning, Mas nós sabemos que quando ele está reinando, the 10 tribes have been taken into captivity. quando Manassés estava reinando, as 10 tribos já tinham sido levadas para o So cativeiro. you can see that in the reign of Manasseh, Então, nós vemos que no reinado de Manassés there is idolatry. existe idolatria. In his reign, E em Israel, it is fit to call the 2 tribes a remnant nós conseguimos chamar as duas tribos o restante, because the 10 have been taken into captivity. porque as 10 tinham sido levadas em cativeiro. Okay? Thank you. So we know so Isaiah 46 is in the history of Manasseh. Então, Isaías 46 está na história de Manassés. I hope we see that. Eu espero que a gente consiga ver isso. Okay, so when we did this line here Quando nós fizemos essa linha aqui, using Daniel 8:14, nós vimos Daniel 8:14, Revelation 14:6 through 11, Apocalipse 14, 6 through 11, 14, 6 a 11 and Revelation 10 verse 3, e Apocalipse 10, verso 3. we showed that you have 3 messages, 7 thunders. Mostramos que temos 3 mensagens e 7 trovões, But this history is connected back to the history of the Persian kings through those 300 days. mas essa história está conectada com os reis da Pérsia com os 2.300 anos. And when you come to the history of the Persian kings, you also have 3 decrees and 7 kings. Quando vamos para a história dos reis persas, nós temos 7 reis e 3 decretos. So we said first angel, Nós dissemos o primeiro anjo, first thunder. primeiro trovão. This year, according to Daniel 11 verse 40, is called the time of the end. De acordo com Daniel 11:40, isso seria o tempo do fim. So I want us to notice the concept. First thunder, first angel, first thunder, time of the end. Então eu quero que a gente veja o conceito: primeiro anjo, primeiro trovão, tempo do fim. First king, Primeiro rei, first decree primeiro decreto, will therefore be the time of the end. seria também o tempo do fim. But Sister Gail, Irmã Gail, what period precedes the time of the end? que período vem antes do tempo do fim? What do we call the period that precedes the time of the end? Qual é esse período que vem antes? Trevas. So it's a period of darkness. Então é um período de trevas. So if before this time of the end we have a period of darkness, Então, se antes desse tempo do fim temos um período de trevas, what must we have before this time of the o end? que deveríamos ter antes desse tempo do fim? So Também this time of trevas. darkness. Então, isso seria um tempo de trevas. So we can classify Manasseh to be in what history? Então, classificamos Manassés em que história? In the period of darkness. Período de trevas. So here, God's people are captive in Babylon. Então, aqui o povo de Deus está cativo em Babilônia. Here, Aqui, God's people are captive where? o povo de Deus está cativo onde? This is the 1260. E esse é os 1260 anos. Where they held captive. Por que eles estão em cativeiro? So during the 1260, Durante os 1260, who is ruling? quem está reinando? No? 1260? 1260. The Roma. papacy, okay? O papado. And the papacy is reigning over Europe. E o papado está reinando sobre a Europa. But if you go to Revelation 17, Mas se formos para Apocalipse 17, I think there is a name written on the forehead of this woman.
Eu creio que a gente tem o nome na testa dessa mulher. So during the 1260 you have the papacy. Durante os 1260 nós temos o papado. And what does Revelation 17:5 say about the papacy? E o que Apocalipse 17:5 diz sobre o papado? 17:5? 17:5. Mystery Babylon. Diz que é wait, is it in Portuguese? A minute. So this is also Babylon. Então isso também seria Babilônia. Diz mistério a grande Babilônia. So we have Babylon, Babylon. Então temos Babilônia, Babilônia. Can we see that? Dá para ver? So what we can do, Então o que nós podemos fazer? we can cut this history Podemos pegar nessa história and overlay them. e sobrepô-la. If you do that, Se fizermos isso, you see that this history here vemos que essa história aqui will line up with this history. vai alinhar com essa história. Do we see that? Dá para ver isso? So therefore, whatever symbol we see here can be applied to this history. Então, o que quer que seja que a gente vê aqui, dá para ser aplicado na outra história. So let me try and do it. So this is what I'm saying. Então, isso é o que eu quero dizer. We have Manasseh, Temos Manassés. Zedekiah. The 70 years technically begin here, but I'll put it here. Manassés, Edequias, temos os 70 anos aqui. Then we have 536, Temos 536, 516, 516, and 457. 457. First decree, Primeiro decreto, second and third decree. segundo e terceiro decreto. These are 7 kings. E aqui os 7 reis. But we can overlay this history to Millerite history. Podemos sobrepor essa história com a história milerita. So we have 1798. Então nós temos 1798. We have the 1260, Temos os 1260, which begins in 538. que começa em 538. So we know that this history here is the history of the 7 thunders. Sabemos que essa história aqui é a história dos 7 trovões. First, second, and third messages. Primeira, segunda e terceira mensagens. So you can see that this history here of Manasseh Vemos que essa história aqui de Manassés lines up with this history. se alinha com essa história. In the history of Manasseh, Então, a história de we are Manassés given a symbol of a beast, é nos dado um símbolo de uma besta, and that beast e essa besta is carrying idols. está carregando ídolos. So I'll do it. We have this beast here, Então, nós teríamos essa besta aqui, and we have the carriage, temos a carruagem, and we have an idol here, temos um ídolo aqui, and then we have also an idol on this beast. e temos também um ídolo nessa besta. So we need to know what this represents in this particular history. Temos que ver que qual é essa história. What history it represents in that particular? Sorry, since this here is lining up with this one, Sendo que uma se alinha com a outra, we know this becomes a symbol to represent something in the history of the 1260. sabemos que isso se torna um símbolo para alinhar com a história dos 1260. So we need to identify what these idols represent in this particular history. Então precisamos identificar o que os ídolos representam nessa história. But, Sister Jessica, Mas irmã Jéssica, Isaiah 46 verse 1 told us Isaías 46 verso 1 nos disse those idols que esses ídolos are idols from which land? são ídolos de qual terra? What is the name of those idols? Quais são os nomes desses ídolos? What is the name of the idols? Qual é o nome desses ídolos? Bel e Nebo. Bel e Nebo. So those are idols from which land? São ídolos de que terra? De Babilônia. Babylon. So these are idols from Babylon. Então esses são os ídolos de Babilônia. So these idols here Então nós temos esses ídolos aqui are from Babylon. que são de Babilônia. Okay? So I want us to connect this Babylon Então eu quero que a gente conecte essa Babilônia to Mystery Babylon in this history. com o mistério Babilônia nessa história. Okay? So the idols belong to Babylon. Então esses ídolos pertencem à Babilônia. So let's see something about Mystery Babylon. Então vamos ver algo em relação ao mistério Babilônia. So Sister Gail, Então irmã Gayle,
Read for us Revelation 17:5, Leia para nós Apocalipse 17:5. because that's where we have the phrase mystery Babylon, Porque é daí que nós tiramos mistério, a grande Babilônia. and we see what we have. E vamos ver o que temos. And upon her forehead was a name written, Mystery Babylon the Great, the mother of harlots and abominations of the earth. So she's identified the mother of harlots and abominations of the earth. Então, ela identifica a mãe das prostituições e abominações da terra. Read verse 4. Leia o verso 4. And the woman was arrayed in purple and scarlet color, and decked with gold and precious stones and pearls, having a golden cup in her hand full of abominations and filthiness of her fornication. So it talks about the woman in verse 4. Então, fala da mulher no verso 4. If you read verse 5, it uses the pronoun her. E se você lê o verso 5, usa o pronome a. The pronoun her in verse 5 is the woman of verse 4. Esse pronome a é o pronome, se refere à mulher do verso 4. Verse 5 talks about abominations of the earth. Verso 5 fala das abominações da terra. Verse 4 talks about abominations and filthiness of our fornication. E verso 4 fala abominações e imundícia da sua fornicação. But they're in a cup. So we have a cup here, E que são num copo. Então nós temos esse copo aqui. and this cup is full of abominations Esse copo está cheio de abominações plus filthiness. e imundícia. So I want to liken this to the idols. Então eu quero assemelhar isso aos ídolos. So those idols Então esses ídolos are this cup full of abominations são esse copo cheio de abominações of mystery Babylon. do mistério, a grande Babilônia. But what do those abominations represent? Mas o que representam essas abominações? What do the abominations represent? O que representam as abominações? Brother Leon? Irmão Leon. Could it be false doctrine? Poderia ser falsas doutrinas? So how do you know that? Como você sabe isso? I think in the same verse, Eu creio que no mesmo verso. In the same verse? no, sorry. There's a verse what talks about her wine of her fornication. Verse 2? Existe um verso que fala do vinho da sua fornicação. Verse 2? Is it Verso 2? 2. I know wine, you can link that to doctrine. Esse vinho nós podemos associar com doutrina. So you are saying this is also equal to wine Então você diria que isso é igual a vinho, because they're making them to drink the wine. porque ela está fazendo com que eles bebam esse vinho. And if they're making them to drink the wine, Se ela está fazendo que eles bebam esse vinho, it says the kings of the earth have committed fornication, diz que os reis da terra cometeram fornicação, but the inhabitants have been made drunk with the wine of the wrath of her fornication. mas os habitantes da terra se embebedaram com o vinho da sua fornicação. So you see, if you drink, you're drinking from a cup. Então você vê que se estiver bebendo, você está bebendo de um copo. So using a concept, you can make that connection. Então, usando um conceito, você consegue fazer essa conexão. So wine, and wine you say you can tie it to doctrine. Então, o vinho a gente pode atar à doutrina. Brother Alfredo? Irmão Alfredo. Isaiah 28:9 speaks about the doctrines. Okay, Isaiah 28 verse 9 talks about doctrine. Isaías 28, verso 9 também fala dessa doutrina. So these doctrines here, Então, essas doutrinas aqui, which doctrines are they? quais são essas doutrinas? Brother Matthias? Nós tínhamos feito uma conexão entre a mulher de Apocalipse 17 e a mulher de Apocalipse 2, 20. We had made a connection of the woman in Revelation 17 and the woman in Revelation 2, Good. Jezebel. You can connect them? Jezebel. Em Apocalipse 22, 20, diz que ela faz que os servos de Deus se prostituam e comam os sacrifícios dos ídolos. 2:20.
In Revelation 2:20, it says that she makes them eat the sacrifices, Forniquem. do this fornication and sacrifice. Eu perdi. Sacrifiquem os ídolos. To teach? Yeah, to teach and seduce and to Okay. to eat things sacrificed to idols. Então essa mulher ensina a adorar ídolos. So this woman teaches them to worship idols. So therefore, this doctrine have to do some. Sorry, this wine has to do something to do with teachings. Então esse vinho tem alguma coisa a ver com o ensino. So I know that if you compare the way Brother Matthias has said, Então eu sei que se vocês compararem a forma como o irmão Matias menciona, the Bible can clearly explain that those must be false doctrines. a Bíblia claramente explica que deve ser falsas doutrinas. One of the good ones is that he has tied the woman in 17 with Jezebel. Uma boa conexão é a mulher que está em Apocalipse 17 com Jezebel. In 17, that woman is making people to be drunk with the wine. No capítulo 17, ela faz com que eles se embebedem com o seu vinho, Of abomination and fornication. com abominações e fornificação. In Revelation 2, she's teaching. Mas em Apocalipse 2, ela está ensinando. So teaching equal to that wine. Então, ensinar é igual a esse vinho. Só compartilhar um pensamento que ainda não sei muito bem, não sei todo o significado disso, mas quero dizer. I want to share a thought. I don't know all the significance of it, but I would like to share it. Mas os dois mandamentos que ficaram para os gentios, os gentios ficaram com só dois mandamentos no tempo dos discípulos. So in the time of the disciples, the Gentiles had only 2 commandments. Eles não podiam comer sacrificar os ídolos e não podiam fornicar. They could not commit fornication and they could not eat anything sacrificed to idols. Essas são as duas coisas que Jezabel faz que o Filho de Deus façam, que And ensina a fazer. those are the 2 things that Jezebel teaches them to do. Então tem a ver, você vê que tem a ver com adoração e com ensino. And we can see that has to do with worship and teaching. Okay, thank you. Obrigada. So, Brother Raphael, Então, irmão Rafael, what are these doctrines? o que são essas doutrinas? Literalmente, na história. Literally in this history? Domingo, Sunday, So Sunday, imortalidade da alma, immortality of the soul, mortality milênio of the temporal. soul, e the millennium. and temporal millennium. Okay? So we have, those are the issues. Então, esses são os problemas. So, but I want us to view it also this way. Mas eu quero que a gente veja também dessa forma. So we know that this history here Sabemos que essa história aqui is the history of the fourth church, é a história da quarta igreja, Thyatira. Tiatira. This history here Essa história aqui is the history of the fifth church, é a história da quinta igreja, Sardis, Sardes, the remnant. o remanescente. Revelation 12:17. Apocalipse 12:17. That comes out of this history. Que sai dessa história. Do you think that they carry some of these doctrines into this history? Será que vocês acham que eles carregam um pouco dessas doutrinas para aquela história? Do Sardis carry some of the doctrines from this history into this history? Será que Sardes carrega doutrinas de uma história para outra? Sister Elisa, Irmã Elisa, do they do that? eles fazem isso? So we have this wine, Então nós temos esse vinho, which is these three false doctrines: que são essas 3 falsas doutrinas: Sunday, domingo, immortality of the soul, imortalidade da temporal alma millennium. e o milênio temporal. This is the issue of Thyatira, Isso é a história de Tiatira, the fourth church. a quarta You igreja. come to 78 is the history of the fifth church, Chegamos a 1798, temos a quinta igreja, Sardis, Sardes. the church that comes out of this history into this A history. igreja que sai de uma história para outra. So does this church Será que essa igreja, come along? Sardes, Does it have some of the doctrines we see in this history? será que tem algumas das doutrinas que nós vemos na primeira história? Or this church that escapes from Babylon, Ou dessa que escapa da Babilônia? does it carry along with it some Babylonian doctrines? Será que eles vêm com doutrinas babilônicas? Huh? Yes. Okay. So I think we have discussed that.
Eu creio que a gente tenha falado sobre isso, because we say that Sardis porque nós dissemos que Sardes represents who in real life? representa quem na vida real? Brother Julio? Sorry, Brother Caesar. Who Irmão is Sardis in César. real life? Quem é na vida real? When we were discussing the Millerite history, we talked about Sardis. Quando nós falamos da história milerita, nós falamos sobre Sardes. Sardis, en la vida real, estoy preguntando. A ver. La historia, la iglesia de la historia milerita, no sé. The Church of the Millerite History. De hecho, Sardis significa salir. Sardis means to come out. Entonces, So, but in real life, what are these churches? Na vida real, quais são essas igrejas? In which continent do you Okay. find them? Em que continente elas estão? Or which country? Estados Que Unidos. país? Estados Unidos. United States? So these are the Protestant churches of the United States of America. São as igrejas protestantes nos Estados Unidos. So these are Protestants of USA. Então, são os protestantes dos Estados So Unidos. when we were learning about Miller, Quando nós estamos aprendendo de Miller, when he comes on the stage, does he find them with some problems of this history? será que ele os encontra com problemas dessa outra história? Remember, I was saying Yeah. that from the parable, the sleeping represents what? Se você lembra da parábola, nós dissemos que o dormir significava o quê? Ignorancia con respecto a la segunda venida de Cristo. The ignorance with regards to the second coming of Christ. And what doctrine was specifically affecting them in relation to that subject? E que doutrina os afetava em relação a esse assunto? El milenio temporal. The temporal millennium. So you can see that they carry some of these doctrines into this history. Então dá para ver que eles levam certas doutrinas para essa história. What you see in this history, you can see it in this history. O que nós vemos numa história, conseguimos ver na outra. And God's people are holding on to it. E o povo de Deus está segurando essas doutrinas. So we have finally tied these idols here Então nós vemos que esses ídolos aqui to the wine of Babylon, estão anexados com o vinho de Babilônia, which are the false doctrines of Babylon. que são as falsas doutrinas de Babilônia. So when we get back to our dream now, Quando voltamos agora para o nosso sonho, you can see that this luggage dá para ver que essa bagagem looks like this idol. se parece com esse ídolo. Sí, de hecho, eso me recuerda mucho también a la historia de Jacob y Raquel, cuando ella está huyendo de su parentela para ir a otra tierra y ella esconde ídolos. This also reminds me a lot of the story of Jacob and Rachel, where they were leaving their land and they were going to another land and they hid the idols. So, ahí tú puedes ver entonces ídolos, bestias, una mujer. We can see a woman, we can see the beast, we can see the idols. And they're traveling and they're on journey. E eles estão viajando. So that story can also be connected back here. The story of Jacob as he leaves his uncle's home to his father's home. Então, também podemos conectar aqui a história de Jacó, quando ele está saindo da casa do seu pai para a casa do seu tio. So this image that we see in the book of Isaiah Então, isso é a ilustração que nós vemos no livro de Isaías, is a symbol of these false doctrines. que é um símbolo dessas falsas doutrinas. Connected to this history of Ellen White, Conectada a essa história de Ellen White, so that which they are required to leave behind e eles são requeridos a deixar para trás. is the requirement they have from the Lord Isso é requerido pelo Senhor to give up some of the false doctrines. Sorry, not some. To give up the false doctrines that they came up with from that history. abandonar falsas doutrinas que eles adquiriram nessa história. And she saw that this happens progressively. E ela viu que isso acontece de forma progressiva. At each step, you are required to drop something Em cada passo era requerido deixar algo in order to continue with this journey. para poder continuar na viagem. So we identified that the things they were required to leave behind were symbols of tests. Então nós identificamos que as coisas que eles tinham que deixar para trás eram símbolos de teste. And we know that the tests on this line are prophetic tests. E sabemos que os testes nessa linha são testes proféticos. So whatever those things represent, Então, represent some prophetic thing that they are supposed to give up. Seja o que for que isso representa, é algo profético que eles deveriam abandonar. So then I'm going to suggest that in that dream, Eu vou sugerir que nesse sonho, as they begin their journey from 1798 quando eles começam a sua jornada em all 1798, through the second advent,
até o segundo advento, God is going to test His people, Deus vai testar o seu povo and at each stage of their journey, e a cada passo da sua jornada, they'll be required to give up some false ideas or false prophetic doctrines. eles são requeridos a deixar ideias falsas ou falsas doutrinas. But those who choose to hold on to those ideas Mas aqueles que escolhem se manter com essas ideias will be left behind, vão ser deixados para trás. and the journey will. Those who persevere will continue with the journey. E aqueles que perseveraram vão continuar nessa jornada. So we nessa know the viagem. test becomes severe Então sabemos que o teste se torna mais severo as they proceed along that journey. à medida que eles vão seguindo nessa jornada, nessa viagem. So if now we take this dream, we apply it to this history of the Millerites. Se agora pegarmos nessa visão e aplicarmos na história milerita, I'm saying apply because that dream primarily, I'm saying the target audience was Seventh-day Adventists. eu digo aplicar porque primariamente isso seria adventistas do sétimo dia. So if we apply this dream here, Então se nós aplicarmos essa visão aqui, do we agree that they begin their journey here? vocês concordam que o início da sua jornada é aqui? Do you see that, Leon? Você vê isso, Leon? So this is where God's people begin their journey. Então isso é onde o povo de Deus inicia a sua jornada. It was a big company, Era um grande grupo, but how many set out to journey? mas quantos saíram para viajar? Is it everyone? Será que foram A todos? portion. Uma porção. Did we see that from this line? Nós vemos isso nessa linha. So there's here in this history, Então é aqui que nessa história, what did Ellen White see? o que a Ellen White viu? She's seen bundles of people. Ela vê grupos de pessoas, Companies of people tied together by cords. Yeah. grupos de pessoas amarrados por cordas. In those groups, some had light, Nesses grupos alguns tinham luz, majority were in darkness. mas a maioria estava em When you trevas. come here, Quando nós chegamos aqui, what changes? o que muda? Light comes to everyone. Luz é dada para todos. Some who were in darkness accept and rejoice. Alguns que estavam em trevas aceitam e se regozijam. What happened to others? E o que acontece aos outros? They reject the light that it has come to mislead them. Eles rejeitam a luz que veio para os guiar. So of these companies, Então, nesses grupos, we see that only a portion vemos que apenas uma porção sets up to journey from the time of the end forward. começa a sua jornada do tempo do fim em diante. But when they begin the journey here, Mas quando eles começam essa jornada, what do they have? o que eles têm? They have horses, Eles têm cavalos, they have the wagons, têm as carruagens ou They have the carroças, luggage, têm a bagagem, the stockings, têm as and meias shoes. e têm os sapatos. You remember they were required to leave shoes behind? Vocês se lembram que até os sapatos eles tiveram que deixar? What does shoes represent? O que significa sapatos? Huh? Gospel? You remember the book of Ephesians 5? O livro de Efésios 5. Ephesians chapter 5. Efésios capítulo 5. Or 6. Ephesians 6, 6. Efésios 6, verse 15. verso 15. Someone read verse 15? Alguém pode ler o verso 15? Y calzados vuestros pies con el apresto del Evangelio de paz. So you're supposed to put some shoes Então, eles deveriam calçar sapatos on your feet. nos pés. And which shoes do you put on your feet according to Paul? E de acordo com Paulo, quais seriam esses sapatos? What are the shoes? O que são os sapatos? The gospel. São o evangelho. So if you are required to leave behind your shoes, Então, se você tem que deixar para trás esses is that sapatos, something beneficial? será que é algo benéfico? Is it something huh? If in the dream you are required to leave it in order to continue with the journey, is it No- beneficial? No sonho, você tem que deixar isso para trás para continuar a viagem. Será que é benéfico? In the dream? No sonho? So was the luggage beneficial? Será que a bagagem era So the shoes are not benéfica? beneficial, the stockings are not beneficial. Então, os sapatos e as meias também não eram. So these are some
kind of gospel you're supposed to give up in order to continue with the journey. Então, isso seria algum tipo de evangelho que precisaria ser abandonado para continuar a viagem. So can we all see that? Todos conseguimos ver isso? So what do stockings represent? Então, o que que representam essas meias? Clothing for your legs. São roupa para as And pernas. the clothing is a symbol of righteousness, which is the gospel. E essa roupa seria o evangelho, que é um sinal de justiça. So when you come here, they're required to give up the temporal millennium, Então aqui eles são requeridos a deixar o milênio temporal accept the doctrine of the second advent. e aceitar a doutrina do segundo advento. When you come here, Quando nós chegamos aqui, is there a requirement for the church? será que existe algum requerimento para a igreja? Is there a test here? Será que existe um teste aqui? The test is give up Sunday sacredness. O teste seria abandonar o sábado. So when this test came, majority remained, only a portion began journeying. Quando esse teste chegou, alguns rejeitaram e só alguns permaneceram nessa jornada. When this test came, Quando esse teste majority chegou, fell, a maioria falha only a portion continued with the e journey. apenas uma porção continua a viagem. You come to 1850, Chegamos a 1850, we go into Laodicea. nós entramos na Laodiceia. So I'm saying you can see at least tests along those waymarks. Eu digo que nós conseguimos então ver testes ao longo desses marcos. And if you take that dream Se nós pegarmos nesse sonho, to its original line, com a sua linha original, which was 1798, que era 1798, 1844, 1844, 1888, 1888, the close of probation, fechamento da porta da graça and the second advent, e o segundo advento. you can also see how that dream applies to this history. Também vemos como é que esse sonho se aplica nessa história. What I want us to notice is that from that dream O que eu quero que a gente veja é que nesse sonho is represented está representado the prophetic test that God's people are supposed to go through. o teste profético que o povo de Deus tinha que passar. And these tests E esse teste, were a requirement on the part of God's people que eram requeridos da parte do povo de Deus, to give up some ideas de abandonar ideias or some concepts. ou conceitos. It was a change of mind that the Lord wanted them to have. Deus queria que eles tivessem uma mudança na mente. But those who rejected the change that the Lord was trying to bring in Mas aqueles que rejeitaram essas coisas que o Senhor estava tentando mostrar were left behind. foram deixados para trás. So when we get to our history, Então, quando nós chegamos à nossa história, we'll see how that applies. nós vemos como isso se aplica. So let's keep that at the back of our minds. Vamos manter isso em mente. Anyone with a question? Alguém com uma pergunta? Comment? So I've just given you a clue. Então, eu já dei uma dica. You can go and study out how that dream got fulfilled in the history of the Millerites, Vocês podem estudar e ver como essa visão se cumpriu na história milerita, which will be an application que seria uma aplicação to the history of the Seventh-day Adventist Church, à igreja do sétimo dia adventista, which will be the original application of that parable. que seria a aplicação original dessa parábola. Okay? So I hope we remember how we got to those two dreams, Então, eu espero que vocês lembrem como nós temos essas duas visões. and at least we see that those dreams are not isolated concepts from what we were dealing with. Para vermos que esses dois sonhos não são conceitos isolados daquilo que nós estamos falando. They are connected. Eles estão conectados. And one of them, in fact, was dealing with the minor cry that we are dealing with, Um dos impactos era lidar com o clamor da meia-noite and was showing that the minor cry goes from the beginning to the end. e mostrar que o clamor da meia-noite vem do princípio até o fim. So I want us to crown this line here. To crown, to finish it. Então, eu queria que a gente terminasse essa linha aqui. Then we'll come and try to look at the history from April to July. Depois vamos tentar olhar para a história de abril até julho. So we have been looking at this line, Então, estamos olhando para essa linha, and we want to understand a number of things.
Queremos entender um número de coisas. So we have looked at the chapters from the book called Writings, Olhamos para o capítulo do livro Primeiros the Escritos, first angel, primeiro anjo, second angel, segundo anjo, Advent Movement Illustrated, movimento do Adventismo Ilustrado, Another do Advento illustration. Ilustrado e a outra ilustração. because those chapters are repeated and largest of one another. Porque esses capítulos são uma repetição e ampliação um do outro. We have tried to line up the quotations Nós tentamos alinhar as citações to see what we can be able to learn. para ver o que conseguimos aprender. And we have here one angel identified in 78, Temos aqui um anjo identificado em 1798 and that angel is William Miller. e esse anjo é Guilherme Miller. Then in this history, Depois, nessa história, as the light shines on all the companies, à medida que a luz brilha nesses grupos, some accept, alguns aceitam, Millerite, os milleritas, the leaders reject, e os líderes and in rejeitam fact are opposing the Millerites, e se opõem aos milleritas, using a thus said the Lord. usando assim diz o Senhor. When you come here, Quando nós chegamos aqui, you have this angel still here, temos esse anjo ainda aqui, but he is joined by another mighty angel. mas se junta um outro anjo poderoso. If this angel is a human being, Se esse anjo é um ser humano, this has to be a human being, esse também tem que ser um ser and that is humano. Lich. E seria Lich. But plus the people who join them. Mais as pessoas que se juntam. Then you come to this point here, Depois chegamos a esse ponto aqui, which is identified as the point of test, que é identificado como o ponto de the teste, point of decision, o ponto de decisão the point of e proving. de prova. And at this point, Nesse ponto, the people are being tested. as pessoas estão sendo testadas, Those who are being brought to decision estão sendo levadas a tomar uma decisão, are those who had accepted. são aqueles que The aceitaram, Millerites. os milleritas. These people further break into two groups. Essas pessoas mais adiante se tornam dois grupos. The fallen Uns que são os que caem and the righteous, e os outros os justos, who are the Millerites. que são os milleritas. Okay? In fact, if you look at one of the quotations, Se nós olharmos para uma das citações, it was saying that those who rejected the light, diz que aqueles que rejeitaram a luz they fell from the favor of God. caem do favor de Deus. Who can remember that quote? Alguém lembra essa citação? So as we look for that, Então, à medida que nós fomos procurando, we remember the quotation that led us to look at the dreams se nós lembrarmos da citação que nos levou a olhar para os sonhos, was 246 paragraph 3 of early writings, foi 246.3 do Primeiros Escritos, which said that Satan was leading many que diz que Satanás guiava muitos to leave the straight way a deixarem o caminho estreito and walk some other way to heaven. e a procurar subir por um outro caminho ao céu. So, Brother Caesar, Então, irmão César, from the dreams that we have looked at, nos sonhos que nós já olhamos, I want you to use the dream of the path raised above the earth eu quero que você veja o caminho que foi levantado acima da terra and the wicked world below, e o mundo ímpio e tenebroso, because that's the dream illustrating this Abaixo. experience primarily. porque o sonho ilustra primeiro essa ilustração. So, who is on the path? Então, quem está nesse caminho? These two groups, who is on the path? Desses dois grupos, quem está no caminho? What is on the path? What is on the path all the way to the end? O que está no caminho até o final? Compañías de personas. Groups of people? No, from the beginning, something is shining on the path. Desde o início tem algo que está brilhando nesse Una caminho. luz que era el clamor de medianoche según la visión. A light which is the midnight cry, the second dream. Second, the first? No. The- De acuerdo con el sueño. Oh, in according to the dream. The first vision. A primeira visão. So here, Então aqui, this angel, esse anjo, in one point, he has what? num ponto ele tem o quê? A voice,
uma voz. In the other point, what is that voice called? No outro ponto, o que é chamada essa Luz. voz? Light. Luz. So those who are on the path are those who have accepted the light. Então, aqueles que estão no caminho são aqueles que aceitam a luz. So in these two groups, who accepts the light? Então, nesses dois grupos, quem aceita a luz? Los Milleritos. The Millerites. So these are on the path. Então, esses são os que estão no caminho. Then where are these people? São Onde los que são essas pessoas? caen. They fall. Wicked world below. Caem no mundo tenebroso e ímpio. So the leaders are in the wicked world below. Então, os líderes estão nesse mundo abaixo The Millerites are on the path. e os mileritas estão no caminho. Did someone get that quotation? Será que alguém já achou essa citação? You got it? Early Writings 235.1. It doesn't know if that's what you're looking for because it doesn't have the exact same words. No, it says like when the churches rejected the message, they fell from the favor of God. Diz que quando as igrejas rejeitam a mensagem, elas saem do favor de Deus. Não tem mais o favor de Deus. Se encuentra en el primer párrafo del capítulo llamado El Segundo Mensaje de Primeros Escritos. Qual é a referência? 238.1 en inglés. 238.1 en inglés. É igual. Dice, So it's Early Writings 238.1. dice, al negarse las iglesias a aceptar el mensaje del primer ángel, rechazaron la luz del cielo y perdieron el favor de Dios. Es la primera sentencia. This is to be the first phrase. 237 paragraph 2. 237, parágrafo 237, 2. párrafo 2, sí. 237 paragraph 2. Ujú. Is it two or one? 237, párrafo 237 2. paragraph 2. Parágrafo 2. See, as the churches refused to receive the first angel's message, they rejected the light from heaven and fell from the favor of God. You see that? The first sentence. No português é a mesma referência, 237.2. It is the same? Yeah. Or different? The same. Read it, read it. Como as igrejas se recusassem a receber a mensagem do primeiro anjo, rejeitaram a luz do céu e caíram do favor de Deus. So it says they fell from the favor of God. Diz que caíram do favor de Deus. So where did they fall to? Para onde eles caíram? Brother, Sister Cecilia, where did they fall to? Irmã Cecília, para onde eles caíram? Use our dreams. Usando os nossos sonhos. They fell into the wall, the precipice. So these people here fell into the precipice below, Então, essas pessoas caíram no precipício, to the wicked world below. para o mundo ímpio e tenebroso. So I hope you can see clearly Então, eu that espero que dê para ver claramente. that is not taught here, Embora isso não seja ensinado aqui, because I believe that quote is found in the chapter of the second angel. porque eu creio que essa citação está no capítulo do segundo anjo. Can we see that? Dá para ver isso? So 237.2 is found in the chapter of the second angel. 237.2 está no capítulo da mensagem do segundo anjo. And the second angel is here. E o segundo anjo está aqui. So here she says, Então aqui ela diz the churches fell from the favor of God. que as igrejas caíram do favor de Deus. So if we say here at the time of the end, Então se nós dissermos aqui no tempo do fim, we have two groups of people. nós temos dois grupos de You can see them, those who pessoas. accept and those who reject. Aqueles que aceitam e aqueles que rejeitam. So we have them from the time of the end there, Nós temos essas pessoas desde o tempo do fim and they're traveling this way. e estão viajando nesse caminho. These have rejected. Uns rejeitam When you come to April, e quando chegam a abril, the second angel comes. o segundo anjo vem. What does the second angel say? O que diz o segundo anjo? Sister Elisa, Irmã Elisa, what does the second angel say? o que diz o segundo anjo? No, don't read.
What does Não he say? leia. She doesn't remember. The passage of the second angel? A passagem do segundo anjo He talks about Babylon fala da Babilônia and says what has happened to Babylon. e diz o que aconteceu com a Babilônia. It fell. It's fallen, it's fallen. So he talks about someone who is fallen. Então fala de alguém que caiu. But is that the only thing the second angel says, Será que isso é a única coisa que o segundo anjo diz? Brother Leon? Irmão Leon. Is that the only thing the second angel says? Será que só isso é o que diz o segundo anjo? Não, também dá a razão pela qual caiu. So the whole of that verse, Então, todo esse verso, I'm summarizing it as fallen. eu estou resumindo como caiu. So you have nothing from the verse because the verse is fallen. Então, no verso não tem nada porque já diz caiu. So the word the second angel says is fallen. Então, a palavra mencionada do segundo anjo é caiu. Is that the only statement the second angel makes? Será que esse é o único papel do segundo anjo? Which other statement does he make? Que mais ele diz? Forget about that verse. Esqueça esse verso de beber o vinho. So Revelation 14, Apocalipse 14, verse 8, verso 8, is one statement. Fala de uma forma Fallen. e diz caiu. So, and Sister Elisa told us that. Sister Elisa told us that. So, does the second angel make another statement apart from this one? A irmã Elisa nos diz que caiu, mas eu pergunto, será que o segundo anjo fala outra coisa além disso? Sim, mas não A nesse different one, verso. yeah? That's what I wanted. Isso era o que eu queria. Okay. So I wanted that story that has 3 steps. Eu queria a história que tem 3 passos. Dai glória a Deus. So I'll do John 16 verse 8. Então eu vou fazer João 16 verso 8. Okay. John 16, 8. João 16, 8. Tell me what it says. Me diga o que está escrito. Que o Espírito Santo In iria order? No, don't look. convencer de justiça, So it's sin. So pecado, sin, justiça e righteousness juízo. and judgment. So the second angel can either say fallen or righteous. Então o segundo anjo pode dizer caído ou justo. So we have these 2 groups. Então nós temos esses 2 grupos. So these are the Millerites. Esses são os mileritas These are the churches. e aqui temos as igrejas. We can put in bracket leaders E podemos colocar entre parênteses os líderes plus followers. e os seguidores. So the second angel has come here, Então o segundo anjo chega aqui, Sister Jessica. irmã Jéssica. Who do you think she's saying you are fallen? Quem você acha que ela diz que caiu? Who is she telling that you are fallen? Para quem ela diz que caíram? The nations? We don't have the nations. We only have Millerites and the leaders. Nós não temos nações, temos só os mileritas e os líderes. So we are working with this line. Estamos trabalhando com essa linha. So use the phrases on the line. Use o que está na linha. The leaders. So the leaders, he says, you are fallen. Então, ela diz que os líderes caíram. What does that mean? O que isso significa? You have failed the what? Que eles falharam o quê? Test. The test. Can you carry on Será que dá para continuar? if you failed the test? Se falhou o teste? No. Não. Who carries on? Quem continua? Only the person who has done what? Quem continua? The Millerites. Why? Por quê? Because they remained in the truth. Because they are past In the the test. light of the midnight cry. So, Que eles passaram o teste. so these people will carry on with the testing process. São as pessoas que continuam então nesse processo de teste. So this is fallen. Então aqui seria caiu These are righteous. e aqui a justiça. Can we all see that? Dá para ver? So we know where they are fallen to. Então nós sabemos para onde eles caíram. Where did they fall to? Para onde eles caíram?
There are only two places. Só tem dois lugares. This Esse, is the church, que é a igreja, okay? And the only option we have, if you're not in the church, where are you? e a única opção que nós temos é, se você não está na igreja, onde você está? You only have two options. Só tem duas opções. You either be in the church Ou você está na igreja, or you are where? ou você está onde? Sister Gail? World. So these No people are mundo. where? Então In the essas world. pessoas estão no mundo, While these who remain are in the church. enquanto as outras estão na igreja. So I hope we can see that. Espero que a gente consiga ver isso. So we have all these concepts here. Então nós temos todos esses conceitos. And I hope you remember that. E eu espero que vocês lembrem When we were looking at this angel, que quando nós olhamos para esse anjo, which verse of the Bible was this? qual verso bíblico era esse? Carlos, which verse of the Bible is this? Irmão Carlos, que verso era esse? First, Revelation? Revelation 17. The first angel? Primeiro anjo? He can't find it. Revelation 14, verse 6 through 7. Apocalipse 14, versos 6 a 7. Okay? Then the same angel is here. Então, o mesmo anjo está aqui. So what we have again is Revelation 14, Então, o que nós temos novamente é Apocalipse 14, verse 6 to 7. versos 6 a 7. But this angel Lich, Mas esse anjo que é ali, which verse of the Bible is that? em que verso bíblico está? Sister Cecilia? Irmã Cecília. The mighty angel O anjo poderoso is what verse? é qual verso? The one who comes from heaven with one leg on the foot, on one foot on the land and one foot on the sea. Aquele que vem coloca um pé na terra e o outro no mar. It's Revelation 10. Verse? Verso? So I'll do 1 to 3. Do 1 ao 3. So we identify that there is a common thing Então nós among these angels. identificamos que existe uma coisa em comum nesses anjos. How does he talk? Como eles falam? What voice? Com que voz? Loud voice. So he talks with a loud voice. Eles falam com grande voz. So therefore he talks with a loud voice. Então esse também e And esse também. he talks with a loud voice. What do we say our loud voice represents? O que nós dissemos que essa grande voz representa? The cry? Midnight cry? Clamor da meia-noite? So this is the midnight cry? She's saying no. No? That many people that were together, they used to cry. They would cry. So you remember when we were looking at Miller's definition of the parable of the 10 virgins? Se você estava aqui quando a gente olhou para a definição de Mila na parábola das 10 virgens? When we were reading from that historical book, Quando nós estávamos lendo desse livro, it said, she wasn't here, but we explained that to Mila this represented the world. That the virgins would represent the world. so if you look at the first angel, Se você olhar para o primeiro anjo, he talks with a loud voice. fala com grande voz. If you look at the third, Se olharmos para o terceiro, he talks with a loud voice. fala com grande voz. But what do we call the loud voice of the third angel? Mas o que nós chamamos a grande voz do terceiro anjo? What do we call the loud voice of the third angel? O que chamamos a voz do terceiro anjo? So let me. Okay, I will do this. That the bridegroom had arrived? No?
So I will do Sunday law, Então, temos a lei dominical, close of probation. fechamento da porta. Which way mark is in between here? Que marco temos entre os dois? Midnight Cry. No, we don't call it that. Não chamamos isso. When we give a message to the world, what do we call that? A Seventh-day Quando Adventist. damos uma mensagem ao mundo, o que chamamos a isso? The loud cry. So the loud cry. Então nós temos o alto clamor. So we have the loud cry in between here. Temos o alto clamor aqui. But that loud cry, we line it up with the midnight cry. Mas nós alinhamos esse alto clamor com o clamor da meia-noite. So if the loud cry of the third angel is the midnight cry, Se o alto clamor do terceiro anjo é o clamor da by meia-noite, comparison, his loud cry should be the midnight cry. por comparação, esse alto clamor também seria o clamor da So we showed meia-noite. similarity between this angel and that angel. Então nós deveríamos ver isso entre um anjo e outro. When we read that article, Quando nós lemos esse artigo, it was telling us nos disse that some of the Millerites que alguns dos mileritas associated so I want us to remember this structure here. Eu quero que a gente lembre essa estrutura. So we did that based on the Millerites' understanding of when they were expecting Christ. Fizemos isso baseado no entendimento dos mileritas de quando eles esperavam Cristo. So you have 1798, Temos 1798 and we were doing April 19th. e estávamos falando de 19 de abril. So the Millerites are expecting Christ to come here. Então os mileritas esperavam que Jesus voltasse aqui. But at the same time, in this history, Mas ao mesmo tempo, nessa história, they're also applying the parable of the 10 virgins. eles também estão aplicando a parábola das 10 virgens. So one of the symbols we are picking up Então um dos símbolos que nós estamos is the escolhendo symbol of the midnight cry. é o símbolo do clamor da meia-noite. So they understand that the midnight cry is being given in this history. E eles então entendem que o clamor da meia-noite é dado nessa história. So when we look at different definitions, Quando olhamos para definições diferentes, Joshua V. Himes understood that the midnight cry represented their missionary endeavors in the time of the end. nós vemos que Himes dizia que isso representava o seu trabalho missionário no tempo do fim. And we define what that means. E definimos o que isso significa. So when we meet next, Então, na próxima aula, I want us to tie these things together eu quero que a gente ate essas and coisas see what we can get from this structure e here. veja o que nós vamos conseguir tirar dessa estrutura. Then we continue to something else. E depois vamos avançar para um outro tópico. Let's kneel for prayer. Vamos orar? Our dear God in heaven, Querido Pai Celestial, we thank you so much for the privilege to come and study your word. agradecemos pelo privilégio de estudar a Tua Palavra. We pray that we may understand this word correctly Oramos que possamos entender essa palavra corretamente and this word may have the power to change us. e que essa palavra tenha o poder de nos transformar. As we break, Ao nos separarmos, before we come back to attend the last presentation, antes de estarmos na próxima aula, may you be with us. que o Senhor esteja conosco. In Jesus' name we have prayed. Em nome de Jesus, Amen. amém.